E se Deus não fizer aquele milagre, o que você tanto tem idealizado? Ou e se o seu processo for mais doloroso, for mais difícil e mais demorado do que aqueles ao seu redor? Isso tem sido algo que eu tenho refletido nos últimos dias. Porque o que acontece quando uma dessas coisas acaba acontecendo conosco? Qual é a maneira que nós temos reagido? Será que Cristo continua sendo suficiente? E eu tenho refletido muito sobre isso, porque eu tenho passado por um processo muito delicado em espera no Senhor, aonde eu olho ao meu redor e aqueles mais próximos de mim têm recebido isso. E eu fico assim, sabe, glória a Deus por isso, mas é um pouco frustrante quando nós passamos por isso, fala a verdade. Gente, realmente é muito frustrante. E, sabe, eu comecei a perguntar a Deus, mas por quê? E aquilo foi realmente assim gerando uma tristeza em mim. E o Senhor tem falado muito comigo sobre isso. Mas eu ainda sou suficiente para você? Você pode não estar contente com a situação que você está passando, mas será que eu ainda tenho te satisfazido ou satisfeito? Não lembro a palavra. Porque, gente, estarmos nesse tipo de situação, de espera, ou talvez de um não de Deus, é muito delicado. E é muito perigoso quando nós não estamos com a nossa mente fixada nele, ou com a nossa identidade fixada nele, ou quando nós estamos olhando para a grama do vizinho. Porque qualquer coisinha vai fazer você perder a fé, perder a esperança e perder o foco, sabe? Tem uma frase que é muito verdade, que a comparação ela vai roubar a sua alegria. E ela realmente rouba, sabe? E se nós não tivermos esse cuidado de, sabe, trazermos isso aos pés de Jesus, você vai perder a fé rapidinho. E foi isso que eu tive que fazer essa semana, sabe? Eu tive que deixar esse sentimento de angústia e de injustiça, gente, que tava dentro de mim. Eu tive que falar, Senhor, eu não quero viver assim. Tava tirando a minha alegria, sabe? Olhar para as pessoas ao meu lado, ver Deus trabalhando na vida delas. E eu olhar para o meu processo e eu perceber o quão mais difícil ele está. E, e eu falei, Senhor, eu não consigo. Eu não quero, sabe, ficar só olhando para o que o Senhor faz na vida das pessoas. Eu não quero ter fé apenas para as outras pessoas também. Eu quero ter uma fé na minha vida, naquilo que o Senhor pode fazer na minha vida. E, e o Senhor tem colocado isso no meu coração, né? Que não é porque você não segue o ritmo de todo mundo, não é porque o seu processo não segue o ritmo de todo mundo que eu te rejeito. Não é porque o seu ritmo não é o mesmo dos outros que você não tem propósito, que você não tem chamado. É só porque eu tenho uma coisa diferente para sua vida, eu tenho uma porção diferente para sua vida. E às vezes o processo realmente vai ser mais difícil. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Mas para onde você tem corrido quando esse processo tem sido mais difícil? Porque muitas das vezes você tem fechado portas na sua vida, oportunidades, chances, por conta da sua comparação. E por conta que porque o seu processo tem sido mais difícil, você tem dado as costas para Deus. Você tem se frustrado com Deus e simplesmente abandonado tudo, sabe? E não é isso que Deus quer de nós, sabe? Ele quer corações que se rendem a Ele em meio às dificuldades, em meio aos processos difíceis e em meio à frustração, mesmo quando a frustração é com Deus mesmo. E o que é interessante também é que às vezes nós começamos a nos comparar com as outras pessoas, talvez ela chegou em um nível que um dia você quer chegar e a gente começa a se comparar, até ter um pouco de inveja, assim, sabe. Mas você não sabe o que aquela pessoa passou pra chegar lá também. Às vezes nós pensamos que só o nosso processo tem sido difícil, só o que você passa tem sido difícil, mas não é bem assim. Fulano não expôs pra você aquilo que ele passou pra chegar lá. Ninguém sai assim simplesmente espalhando o que a pessoa passou no processo dela, entendeu? E acima de tudo, gente, o importante é nós termos um coração grato ao Senhor no meio do processo, sabe?
Porque se a gente não tiver um coração grato, esquece, nós não chegaremos a lugar algum. Tudo bem, o meu processo pode estar difícil agora, mas tenta colocar, se perguntar, pelo que eu sou grata? Sabe, o que o Senhor tem feito de bom na minha vida, que o meu coração tem se enchido de gratidão? Porque às vezes o Senhor tem feito tantas outras maravilhosas coisas nas nossas vidas e a gente só tem focado naquilo que tem sido doloroso, só tem focado na dor, sabe? E criticado o nosso processo. Nós temos muito disso, de criticar o nosso processo, mas a crítica sem intercessão, ela é murmuração, na verdade. E com a murmuração, nós não chegamos a lugar algum. Com a murmuração, você não vai chegar a alcançar aquele milagre que você tem idealizado, aquela causa pela qual você tem orado, sabe? Então, é sobre nós termos um coração grato e reconhecer aquilo que o Senhor tem feito no meio da nossa dor e no meio do nosso processo também. Lá em Isaías 40:31 fala: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com as asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E acho que também o nosso problema é que nessa espera que menciona aqui do Senhor, nós só murmuramos, nós só reclamamos, nós só focamos na grama do vizinho e nós não tomamos ação. Sabe, o que você tem feito durante esse tempo de espera? Será que você tem se sacrificado? Será que você tem vindo aos pés de Jesus? Ou você espera que simplesmente caia no seu colo, assim? Porque nós temos que nos lembrar que Deus não é o nosso Aladim também, né, gente? Ele não vai responder todas as orações que você faz da maneira que você espera. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Porque às vezes eu fico pensando, se Deus respondesse orações que eu já fiz no passado, que eu faço até hoje, do jeito que eu quero, de acordo com a minha vontade, gente, onde que eu estaria? Onde que eu estaria? Sabe, quem que você é para querer mandar em Deus? Quem que eu sou para querer ditar aquilo que Deus vai fazer na minha vida? Sabe? Deus, ele tem os melhores planos para nós. E os planos dele, e às vezes você não vai entender os planos dele, e tá tudo bem, você não tem que entender. São os planos dele para sua vida. Então, é isso que Deus tem colocado no meu coração, sabe? Esperar no Senhor dói, mas eu quero hoje te lembrar para que você continue com seus olhos fixados em Jesus, no meio desse processo. E que você se lembre que não seguir o ritmo das outras pessoas tá tudo bem. Não significa que o seu milagre não vai chegar. Não significa que Deus não vai fazer. Às vezes ele realmente não vai fazer, porque não é a vontade dele para sua vida. E você vai ter que aceitar isso algum dia na sua vida. E o quão cedo melhor, né? Mas assim, gente, vamos estar satisfeitos no Senhor e naquilo que ele já tem feito na nossa vida, mesmo que nós não estejamos contentes. Eu não estou contente com o processo que eu tô passando agora, mas eu continuo satisfeita no Senhor e que hoje você possa virar essa chave e colocar nas mãos do Senhor, sabe? E se perguntar: e se ele não fizer? O que que isso muda pra mim? E se o meu processo for mais difícil, o que que isso muda pra mim? Será que Cristo tem, sabe, será que Cristo basta pra você? Porque ele não te deve nada, ele não me deve nada, ele não te devia a salvação, ele não me devia a salvação. Mas mesmo assim ele decidiu se entregar, não era uma conta a ser paga, não era tipo assim, sabe, algo que ele nos devia. Ele foi lá e fez por amor. E ele não te deve aquilo que você tem orado. Mas será que você vai continuar sendo fiel se ele não fizer? Ou se o seu processo for mais difícil? Porque é aí que revela se a presença dele realmente te sustenta. Se ele realmente é o suficiente para você. Então hoje eu te pergunto, no meio das suas circunstâncias, Cristo tem sido suficiente para você?